Costumo de dizer por onde eu passo que eu ainda não conheci um lugar melhor do que a casa do Senhor. Mas eu sempre deixo uma pergunta por onde eu passo, que se alguém conhece um lugar melhor do que a casa do Senhor, me apresente, porque eu quero conhecer. Porque aqui eu aprendo que é o hospital, aqui é onde você encontra aquela resposta que você não encontra em outro lugar. Então eu quero dizer para você, irmã, que aqui não é um tempo perdido, é o melhor tempo ganho do teu dia. Quem sabe, irmã, todo tipo de impedimento quase te impediu de você chegar aqui hoje. Mas você chegou e vai sair daqui vitoriosa, sabe por quê? Porque o dono do milagre te esperava quando você chegou aqui. E ele não despede de mãos vazias. Aleluia! Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, a abrir no Evangelho de Lucas, 18, 35 a seguir. A palavra do Senhor nesta tarde diz assim para nós: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ao passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus o Nazareno. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Pode tomar o seu assento, adorando ao Senhor. A garganta não está ajudando muito, porque o tempo muda, tudo muda, né? Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor nesta tarde. Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, tanto que ela é citada nos 3 evangelhos da Bíblia, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em Mateus vai dizer, em Marcos vai falar sobre Bartimeu, é o homem que vamos falar nesta tarde, filho de Timeu, morador da cidade de Jericó, conhecido como o cego de Jericó. Um homem que tinha uma deficiência que o impedia. E o versículo que nós lemos aqui, começando essa mensagem, vai dizer para nós que ele era colocado na beira do caminho para mendigar. E eu quero começar essa mensagem dizendo que eu imagino que aquele homem ele era colocado na beira do caminho, não somente para mendigar, quem sabe, algumas moedas, algumas esmolas, quem sabe, para ajudar a sua família, mas ele era colocado, quem sabe, na beira do caminho para mendigar algo que nos dias de hoje muitos de nós também fazemos a mesma coisa. Irmã Mislene, eu não entendi o que você quis dizer, vou traduzir para você entender nesta tarde. Quantos de nós estamos na beira do caminho, muitas vezes como Bartimeu, tentando mendigar a atenção de alguém? Quantas vezes estamos na beira do caminho, tentando mendigar aquilo que achamos que os outros têm para nos dar? Mas nesta tarde o Senhor está dizendo para mim e para você: você não precisa mendigar a atenção do homem. Sabe por quê? Porque você tem um pai, e quem tem pai não precisa da mendigar do homem, não precisa dizer aquilo que o homem tem para te dar. O Senhor está dizendo para mim e para você: ei, a porção do que eu tenho para ti é mais especial do que aquilo que você espera do ser humano. E eu ainda vou um pouco mais além para você entender. Quando você espera do Senhor, você não se decepciona. Mas quando você espera do homem, a decepção muitas vezes é presente a todo instante. Eu imagino Bartimeu na beira do caminho, esperando muitas vezes tanto dos outros, e não tinha nada. Eu imagino aquele homem na beira do caminho ali, quem sabe, esperando que alguém parasse para trocar meia dúzia de palavras, quem sabe só perguntar se ele estava bem. E quem sabe quantos que passavam por ali, tantos ocupados com tantas coisas. E será que nós também não somos assim? Quantas pessoas estão aí fora precisando de nós, e muitas vezes nós estamos ocupados com tanta coisa. Exemplo disso eu vejo essa semana.
Estamos numa semana de confraternização, está uma correria, faz uma coisa, faz outra, vê isso, vê aquilo. E a gente vai ver que às vezes não sobra tempo nem para a nossa casa. Não sobra muitas vezes o tempo nem para aquilo que nós temos tanta necessidade de fazer e precisamos fazer. E eu imagino que muitas pessoas que passavam por Bartimeu tinham a mesma situação. Quem sabe era o trabalho, quem sabe eram os negócios, quem sabe era tantos problemas para resolver e não tinham tempo de parar e falar algo para aquele homem. Mas o cenário de Bartimeu vai mudar. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós, e quem estuda a Bíblia sabe o que eu vou dizer é uma verdade, que por onde Jesus passava, Jesus nunca passava a passeio. Jesus não passava, irmãs, por passar. Quando Jesus ia se aproximando é porque ele tinha algo, ele tinha alguma coisa para fazer. E na cidade de Jericó tinha algo a mais. Eu imagino que quando Jesus ia chegando, uma multidão vai dizer que o acompanhava. Então Jesus não chegava sozinho. Então quando Jesus já vinha de longe, vamos imaginar agora, quero fazer uma simulação com você que está aqui. Estamos aqui num bom grupo de irmãs essa tarde. Se nós começássemos a sair aqui cantando, todas unidas, de longe o povo ouviria, sabe por quê? E umas irmãs unidas, num brado só, num propósito só. Então quando Jesus ele ia chegar em algum lugar, a multidão lhe acompanhava, a multidão, quem sabe uns ia só por ir, outros ia só por curiosidade, outros ia simplesmente porque não tinha nada melhor para fazer, mas ia aqueles que se chamavam adoradores, e aqueles que iam com o propósito de adorar, ia para ver o que será que o mestre vai fazer, aonde ele vai chegar. E ali nós vamos ver que aquela multidão de longe se aproximando, eu imagino aquele barulho, e a cidade de Jericó começa a escutar alguma coisa diferente, e um começa a dizer para o outro, alguma coisa vem diferente por aí. Quem sabe alguns que não entendiam perguntavam, por quê? Você está escutando o barulho que vem? Quem sabe o barulho que vinha era aqueles, dizendo, eu sempre gosto de cantar aquele louvor quando prego essa mensagem, quem sabe dizendo assim, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Eu imagino a multidão cantando este louvor, vindo com Jesus. E a cidade em alvoroço, com a curiosidade, perguntando, o que será que está acontecendo? Mas sempre tem um mensageiro que vem adiante, não tem? Tem aqueles que vêm para trazer a boa notícia, vem aqueles que não vêm para falar muita coisa, mas quando chega aquele mensageiro, vem dizendo assim, ei, sabe a multidão que vem aí se aproximando? É Jesus de Nazaré que está entrando. Eu quero dizer para você que não deu um glória agora, sabe por que você perdeu? Porque enquanto você se arrumava para vir nesta tarde, enquanto você se preparava, enquanto você fazia o teu almoço, ele já estava naquele portão te esperando, dizendo, ela está se preparando, eu vou estar aqui, de braços abertos, esperando a minha filha nesta tarde, para te perguntar a pergunta que você está esperando, o que queres que eu te faça? Eu imagino aquela notícia, aquele alvoroço, e Bartimeu começa a parar, tentar parar um ou outro para perguntar. Mas ninguém queria parar para lhe responder. Mas de repente um para. E quando ele pergunta, aquela pessoa responde, é Jesus de Nazaré que está chegando. Você já imaginou nessa tarde? Olha, Jesus não precisa nem chegar, ele já chegou. Ele já te aguardava, irmã, quando você chegou aqui. E o mais lindo de tudo é que na concepção de Bartimeu, eu imagino no seu pensamento, quando ele ouve aquela notícia, eu imagino Bartimeu pensando consigo, irmã Neia. Espera aí,
Se esse Jesus for o que eu já escutei que ele já fez em outros lugares, ele tem um escape para mim. Aí, quem sabe ele se pergunta, quando ele passou lá em Betânia, Lázaro saiu da sepultura depois de 4 dias. Mas espera aí, a filha de Jairo já não tinha mais jeito, teve vida, teve algo novo. Ah, mas não acabou por aí. O endemoniado de Gadareno, ninguém dava nada por ele, não tinha mais solução, mas foi liberto. Então, se ele fez tudo isso, ele tem alguma coisa para fazer por mim também. Eu quero te dizer, ei, você que está aqui nessa tarde, eu tenho algo para fazer na tua vida, mas você tem que estar disposto como Bartimeu. Por quê, irmã Mislene? Porque quando Bartimeu ficar sabendo do que podia acontecer, ele vai tomar uma atitude. A sua visão ele não tinha, impedia. Se ele saísse do lugar, ele poderia ser pisoteado, machucado, por causa da sua deficiência. Mas ele, do lugar que ele estava, na beira do caminho, ali onde ninguém dava nada por ele, ele vai tomar uma atitude dizendo assim, eu não consigo enxergar, mas eu ainda tenho 2 coisas que eu vou colocar em ação. Eu tenho algo chamado voz e garganta, e tenho outra coisa chamada audição. O que eu vou fazer com a audição? Eu vou colocar em ação para identificar de onde Jesus está vindo. E a voz, o que eu vou fazer? Eu vou gritar até ele me ouvir. Eu quero dizer, ei, sabe aquela oração que você está gritando? Continua, não para não. Sabe aquele clamor que você tem feito? Não para de fazer. Eu digo isso por experiência própria, porque muitos às vezes olham e falam assim, irmã, como você pode pregar? Como você pode ser uma segunda dirigente? Como que você pode fazer o que você faz? E você está na casa do Senhor, e quem sabe o teu marido ainda não está na igreja, como o meu não está. Mas quando alguém fala isso para mim, eu falo, eu sei na mão de quem eu entreguei, eu sei na mão de quem eu coloquei, eu sei na mão de quem ele está. E na hora certa, quando chegar o momento em que o Senhor fala, eu estou ouvindo o teu clamor e vou fazer, eu ainda vou te trocar de lugar com ele. Eu falo por onde eu passo, eu ainda vou ver. Eu ainda vou estar na primeira fileira do banco. E eu ainda vou ter o privilégio de ver meu marido pregar a palavra do Senhor. E se tem uma coisa que eu sou igual Bartimeu, igualzinha. Porque Bartimeu, enquanto Jesus não escutou o seu grito, ele não parou de gritar. E eu estou nessa mesma obra. Enquanto o Senhor não me ouvir, enquanto o meu grito não chegar nos ouvidos dele, enquanto ele não fazer alguma coisa por mim, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Eu vou continuar fazendo a obra dele como eu sei fazer e tentando a cada dia melhorar. E Bartimeu vai começar. Eu vou ficar da onde eu estou e vou começar a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe você está nessa tarde dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim naquela situação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha casa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha família. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia daquela porta que não se abre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia dessa saúde que não está ajudando. Jesus, filho de Davi, entra com a mão estendida naquilo que eu não consigo fazer. É esse grito que você não pode parar. Bartimeu gritava e dizia, enquanto ele não me ouve, eu não paro de gritar. Sabe qual é o problema do dia de hoje? Que você grita 1 mês e já desiste. Você grita 2 meses e já para. Você grita 3 e desiste. Eu vou ficar todo dia na igreja, nesse inverno, nesse frio. Eu vou ficar lá perdendo meu tempo. Não. Enquanto você está aqui gritando, enquanto você está aqui na quinta-feira falando para ele, tá dizendo, continua, filha. Na hora certa eu vou agir. Na hora certa eu vou entrar. Na hora certa eu vou fazer. Quantas pessoas já não sabem mais o que é uma vida de madrugada com Deus? Quantas pessoas já perdeu o ânimo de orar à madrugada?
Vou ficar perdendo o meu sono para orar pelos outros? Não é assim que muitos pensam nos dias de hoje? Eu vou ficar aqui clamando por uma causa que eu estou vendo que é perdida? É perdida para você, no teu olhar humano. Então quer dizer que você não entregou na mão daquele que pode fazer. Porque quando nós entregamos na mão daquele que pode fazer, a causa é ganha, não é perdida. E o lindo de Bartimeu, sabe o que é? Que enquanto Bartimeu está gritando, enquanto Bartimeu está chamando a atenção, vai chegar alguns dizendo para ele, repreendendo ele: ei, para de gritar, está incomodando. Para de gritar, olha o que você está fazendo. Irmã, traz isso para mim nos dias de hoje. Vou trazer para você entender. Ei, sabe o que vai incomodar o inferno? Aquela oração que você faz. Sabe o que vai incomodar o inferno? Aquele jejum que você faz. Sabe o que vai incomodar o inferno? Aquela madrugada de intimidade que só você e Deus tem. Sabe o que vai incomodar o inferno? Aquele louvor que você oferece. Sabe o que vai incomodar o inferno? É quando você dá o teu melhor e alguém vai olhar e vai dizer: ei, para de fazer isso, irmã, é uma perca de tempo. Irmã, não canta desse jeito porque não está bonito. Irmã, não prega assim porque do jeito que você prega dói muito. Mas o Senhor não te chamou para agradar o homem, Ele te chamou para agradar a Ele. Eu estava esses dias lendo a palavra do Senhor de manhã. E comecei a falar com Deus. E o Senhor veio e falou algo para mim. E eu falei: Senhor, nós estamos preocupados com o que os outros acham de nós. Não é assim? Nós estamos preocupados se o que nós estamos fazendo está agradando os outros. Aí o Senhor veio e falou para mim: eu acho engraçado, minha filha, que ninguém pergunta para mim se eu estou me agradando do que está sendo feito. O Senhor falou: as pessoas estão se preocupando em agradar tanto homem, tanto público, mas ninguém dobra o joelho para perguntar se eu estou me agradando do que está sendo feito. E naquele momento eu caí num choro. Eu caí num temor e falei: meu Deus. Sabe por que muitos estão parando? Porque se preocupa com a opinião. Bartimeu não se preocupou com a opinião das pessoas. Bartimeu estava preocupado com o milagre que ele queria. Bartimeu estava preocupado com o que Jesus podia fazer por ele. Ele não estava preocupado com A ou B ou C, não. Ele não estava preocupado. O Senhor está falando para mim e para você: ei, deixa de se preocupar com o que está achando a teu respeito. Para de se preocupar com o que pensam, o que falam de você. Eu te chamei, eu te escolhi para você fazer. Não é para você ficar perguntando: será que se eu fizer assim vai gostar? Será que se eu fizer assim vai ser bom? Não, pergunta para ele. Então, você quer a opinião de alguém? Você quer saber se está agradando? Então pergunta para ele, dobra o teu joelho e fala: o que eu estou fazendo, Senhor, está sendo do teu agrado? Você quer ver desagradar alguém na igreja? Vou dar um exemplo bem simples. Tem dias que a gente resolve tirar umas férias da gente mesmo, das obrigações da casa, coisa que é difícil nós fazer. Porque todo dia nós vamos ter alguma coisa para fazer. Mas tem dias que a gente resolve não fazer nada. Malemar lavar a louça do café e almoço. Mas daí você está lá no teu sofá, quietinha. E o Espírito Santo fala bem assim para você: ei, a minha casa está lá precisando fazer alguma coisa. Aí você tem um coração ardente em ouvir, você coloca lá no grupo da igreja, do Quatsi. Irmãs, pastora, tem a chave da igreja? Eu senti de ir lá na igreja passar um pano na igreja. Eu senti de ir lá polir o altar, deixar o altar limpinho, o espelho brilhando. Aí a outra irmã que está no mesmo propósito que você, vai falar assim: irmã, se você for, eu já chego junto com você lá.
Aí a outra irmã que gostou da situação, que falou assim, eu vou junto, peraí, irmã, só vou prender o coque aqui no cabelo, vou passar uma escova, vou colocar uma roupa aqui, tô indo, tô chegando. Aí quando vê, tem umas 10 irmãs, mas tem aquela que não está no mesmo propósito que você, que acha ruim tudo que você faz, que acha tudo que vai dentro da casa do Senhor, não precisa ser feito assim. Aí eu acho um desperdício de tempo. Eu não vejo necessidade para ter tudo isso. Já não tem a faxineira, para que ir lá 10 irmãs? Sabe o que é isso? É tentando repreender aquilo que você quer fazer na casa do Senhor. É tentando parar você de dar o teu melhor na casa do Senhor. É tentando barrar aquela vitória que o Senhor está dizendo. Eu vou ver se o coração dela está aberto. Se está disponível em obediência para receber o que eu tenho. Bartimeu recebeu porque ele não se deixou repreender por o que tentavam fazer. Para de gritar, não vou parar. Quanto mais falava, ele grita mais alto ainda. Ei, você está incomodando, não se preocupa não. Estou incomodando você, mas o grito não chegou aonde tinha que chegar. Vou continuar gritando. Ei, Bartimeu, você está assim desse jeito, não está dando certo. Não se preocupa com o meu grito, meu filho. Fica do jeito que você está aí. O que me importa é o que eu estou fazendo. Me importa o que eu quero. Sabe o que o Senhor está falando para mim, para você, irmã? Não para de gritar não, porque quanto mais você grita, você vai incomodar o inferno. Quanto mais você grita, mais o inferno vai dizer, quanto mais ela grita, mais eu vou lutar. Mas quanto mais ele lutar contra a tua vida, tem uma mão de fogo dizendo, eu te sustento. Eu te guardo, eu te livro. O mais lindo da palavra de Bartimeu vem agora. Que quando ele grita, o grito chegou no ouvido certo. E quando chegou nos ouvidos de Jesus, ele não precisou sair do lugar. Jesus mandou chamar e levar ele até onde Jesus estava. Sabe o que eu quero dizer, irmã? Que quando aquele teu grito chegar nos ouvidos de Jesus, você não precisa fazer nada, Ele vai fazer por você. Quando o teu grito chegar no ouvido certo, Ele vai fazer, Ele vai agir. E quando Bartimeu chega diante do Senhor Jesus, não perca de dar um glória agora, irmã. O Senhor pergunta para ele assim, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Eu falo para mim, quem já me viu pregar essa palavra, que se Jesus chega para mim e faz uma pergunta dessa, eu não teria, uma luzinha, um pedido só. Eu já faria diferente. Eu já fazia um pergaminho de metros, e quando Jesus chegasse bem pertinho de mim, de frente a frente, ele perguntasse, eu deixava ir embora e falava assim, ó Jesus, e o que não tiver aqui, não se preocupe, eu conto depois. Não é assim? Mas Bartimeu não. Bartimeu vai falar bem assim, eu quero ver. E eu imagino Bartimeu indo um pouco mais além. Senhor, eu quero poder contemplar as maravilhas. Eu quero poder contemplar o céu azul. Eu quero poder contemplar os seus milagres. Eu quero poder contemplar, Senhor, aquilo que o Senhor faz de mais extraordinário no dia a dia. Eu acho lindo que, quem sabe, ele foi tão sincero naquele pedido. E Jesus, com a sua simplicidade, olha para ele. Então vê. Agora, você já parou para imaginar qual foi o primeiro rosto que Bartimeu viu? Qual foi o primeiro rosto que Bartimeu viu quando ele teve a sua visão restaurada? Eu acho lindo que quando ele é restaurado a sua visão, o primeiro rosto que ele vê diante de si é o próprio Jesus. Ele não se incomodou de ver o rosto de pai, de irmão, de amigo, de ninguém. Ele viu o próprio Jesus face a face. Sabe qual é a minha certeza nesta tarde que eu tenho e que eu quero? É que um dia Ele voltará e eu quero ter este encontro com Ele, face a face. Eu quero ter esse encontro com Ele e dizer, valeu a pena cada oração, valeu a pena cada grito, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada dia na tua presença, valeu a pena cada dia na tua casa, valeu a pena cada gemido, valeu a pena cada madrugada, porque ver a Ele face a face é a certeza que nós temos nos dias que estamos vivendo.
O Senhor está perguntando para alguém nesta tarde: o que queres que eu te faça? O que você precisa? Qual é a tua necessidade? Como você chegou aqui hoje? O que você veio buscar? Pede para Ele com fé. A Bíblia vai dizer que Bartimeu não pensou em riqueza, Bartimeu não pensou em nada material, mas Bartimeu escolheu seguir Jesus. Ele está perguntando para você hoje: o que queres que eu te faça, filha? Qual é a tua necessidade? Eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, que eu me identifico na história de Bartimeu. Poucas pessoas, ou por onde tem passado, quem me conhece, sabe um pouco da minha história. E quando eu prego Bartimeu, eu falo que eu me identifico dentro dela, porque eu sei de onde o Senhor tirou. Nós temos as irmãs ali do Itamaraty. Eu louvo a Deus pela vida de vocês estar aqui nessa tarde, que Deus abençoe. Mas o Senhor, há mais ou menos 15 anos atrás, o Senhor pegou um projeto falido, o projeto podre, o projeto que ninguém dava nada, o projeto que ao olhar do ser humano era um caso perdido, e resgatou, deu aquele banho de misericórdia com sangue carmesi. Irmã, da onde Deus te tirou? Eu fui moradora de rua há 5 anos. Morei nas ruas de Curitiba há 5 anos. Mas não era simplesmente ir lá, passar o dia, não. Era dormir dia e noite na rua. Era revirar as latas do lixo para comer. Era mendigar. É você, tipo assim, não ter para onde correr, não ter a quem recorrer. Durante os 5 anos, ali nas ruas de Curitiba, comendo lixo, revirando, dormindo, muitas vezes enrolado num papelão, num frio como tem feito nesses últimos dias, traz muitas lembranças. Ali veio o alcoolismo, veio as drogas, veio tudo. E quantas vezes, numas madrugadas frias, o Senhor levantava homens e mulheres que faziam o projeto de rua, de levar chá com bolacha, chá com pão, canja. E numa dessas madrugadas, chegou uma senhora, cabelinho branco, e ela chegou até a mim e falou assim: filha, eu quero orar por você. E quando ela veio assim na minha direção, eu falei: pode orar. Ela falou: sabe por que você vai aceitar a oração? Porque você conhece quem me trouxe aqui. Eu falo que nós podemos muitas vezes se afastar da presença do Senhor, mas nós não se esquecemos um dia quem somos quando adoramos a Ele. E quando ela chegou até a mim, ali naquela situação que eu estava, eu falei para ela não me abraçar. Eu falei para ela não colocar a mão sobre a minha cabeça. Por que eu quero dizer isso, irmãs? Porque hoje, abraçar a irmã Mislene hoje é um privilégio. Eu amo abraçar. Eu amo quando as pessoas chegam até a mim, abraçam. Às vezes eu tenho a cara meio braba, o jeitão meio assim, que as pessoas ficam meio assim. Não, mas eu sou mais simples do que vocês imaginam. Só que naquele tempo é diferente abraçar do que hoje. Naquele tempo eu fedia. Naquele tempo era sem banho, era sem higiene, era sem lavar cabelo, era sem nada. Então eu tinha vergonha quando as pessoas chegavam perto de mim. E quando ela chegou até a mim, que ela falou assim que queria me abraçar, eu falei para ela: só não me abraça, porque a minha situação não é favorável. E ela falou assim para mim: ei, o abraço que eu quero te dar foi o abraço que você pediu esses dias deitada no banco da praça de madrugada. O abraço não é eu que estou te dando. O abraço foi quando você falou para Deus que queria ganhar um abraço de alguém e ninguém tinha coragem de te abraçar. É Ele que está mandando dar esse abraço nesta tarde.
E quando aquela mulher me abraçou e ela começou a orar por mim, ela se levanta e fala assim: o Senhor manda te dizer, moça, começa a contar os dias, porque Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar o teu cativeiro, Ele vai tirar você dessa situação, e aonde Ele vai colocar os teus pés, você nunca imaginou em pisar, aonde Ele vai te colocar, você nunca imaginou estar, porque a tua vida de hoje será o teu testemunho de amanhã. E com 1 ano o Senhor me tirou da rua. Eu vou correr por causa do horário. O Senhor me tirou das ruas de Curitiba, através de um casal missionário. Começamos a conhecer novamente aquilo que o Senhor tinha, mas eu tinha uma revolta. Eu tinha uma ira. Eu tinha algo que o mundo deixa. As cicatrizes. E aquele casal foi lutando comigo por causa da abstinência da droga. Foi lutando comigo por causa da abstinência da bebida. Até que um dia aquela senhora chegou e falou assim: entra comigo na peça. Tinha um quarto na casa dela. E quando eu entrei, era tão lindo de ver aquele quarto. Tinha uma mesinha. Tinha um jarro de água, um copo, e 2 poltronas e um tapete. E ali eu dobrei o joelho com ela, e ali ela começou a orar pela minha vida, ministrando libertação naquela tarde. E ali eu saí dali renovada, mas eu ainda não queria nada com o Senhor. Eu não queria voltar. E ela falou para mim: eu fiz um último pedido, Mislene. E quando eu perguntei para ela qual era o último pedido, ela falou: eu não vou demorar para partir, porque eu já estou cansada. A minha obra já foi completa. Mas eu falei para o Senhor que antes de eu partir, eu quero ver você casada como os meus filhos. E eu falei para ela: é impossível. É impossível eu casar. Porque da onde eu saí, homem nenhum vai querer. Da podridão que eu saí, ninguém vai se interessar. E naquele momento, uma mulher de oração é uma mulher de autoridade. Quando uma mulher, ela ora, quando ela jejua, e quando é Deus que está usando, ela sabe o que ela está falando, ela tem autonomia. E aquela mulher deu um tapa naquela mesa e falou assim: ei, eu sei para quem eu estou pedindo, eu sei para quem eu tenho falado, eu sei para quem eu tenho colocado a meu joelho de madrugada. Eu não sirvo a qualquer Deus, eu estou pedindo àquele que pode e faz. E eu falei amém, e fiquei bem quietinha. E quando se passou exatamente 2 meses depois, o que acontece? Eu conheci meu esposo. E já estamos casados há 13 anos. O amor da minha vida, a minha bênção. Eu falo que ele não serve ao Senhor. Mas é um homem que ganha de muitos, vou dizer assim. Em poucas palavras. Um dos pedidos que eu fiz para o Senhor antes de conhecer meu esposo foi que, se era para o Senhor preparar um companheiro para mim, seria um que fosse cuidar de mim, zelar de mim, que não jogaria passado na minha cara, que não taria cobrança. E é um homem exatamente desse jeito. Quando alguém fala alguma coisa, ele fala assim: amor, o teu testemunho não é para ser vergonha para você, mas o teu testemunho é para ser bênção por onde você passar. Para muitas mulheres ainda ver que o Senhor ainda faz, que o Senhor resgata. Sabe o que é você escutar isso de um homem que não serve a Deus, que não é crente? Ele não olha para mim com crítica, ele olha com amor e fala: não tenha vergonha de falar de onde Deus te tirou. Quando uma vez uma irmã chegou em mim e falou assim: irmã, se eu fosse a irmã, eu jamais contaria esse testemunho, um testemunho podre, um testemunho assim. E o Senhor falou para mim: ai de ti se envergonhar de contar de onde eu te tirei.
Ai de ti se envergonhar da onde eu te tirei. Ai de ti se deixar de falar que eu ainda faço o que eu faço. Eu não me envergonho. Eu só não conto nos detalhes por causa do horário. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que diz assim que nós devemos ser obedientes e fazer a vontade dele, independentemente se o homem vai gostar, se o homem vai se agradar. Quem sabe você está aqui nesta tarde dizendo: eu não sei se eu faço, eu não sei se eu prossigo, eu não sei se vale a pena. Eu vim aqui como profeta e vaso de Deus para te dizer: vale a pena servir, vale a pena obedecer, vale a pena adorar, vale a pena buscar, vale a pena ser uma oferta agradável ao Senhor. E graças a Deus, há 9 anos levando esta palavra. 9 anos levando este evangelho. 9 anos servindo ao Senhor. 9 anos dizendo que Ele não mudou. 9 anos dizendo que o mesmo Deus que fez na vida de Bartimeu está aqui nesta tarde para fazer na tua e na minha vida, se você quiser. Mas para isso Ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Ele só vai fazer aquilo que você precisa quando você abrir o seu coração e deixar Ele fazer. Porque tem pessoas que dizem assim: se Ele quiser, Ele faz. Não, Ele não é assim. Porque nós devemos abrir para deixar Ele fazer. A Bíblia, para quem lê a Bíblia, eu não vejo dizer que o Senhor entrou na casa de alguém invadindo. Alguém já viu isso? Ele batia. E tem uma das traduções que ainda diz assim: eis que estou à porta e... Você entendeu? Ele está à porta e está batendo. E perguntando para você. Eu estou batendo e perguntando: o que queres que eu te faça? Se você deixar Ele entrar e colocar na mão dele, Ele vai fazer aquilo que você precisa. Mas é se você deixar. Se você abrir o seu coração. Se você abrir aquilo que você precisa. Não deixando que os impedimentos deste mundo muitas vezes façam assim, tentando te impedir, tentando te parar. Quantas vezes, quem sabe, irmã, você está aqui e já pensou: vou parar de ir no círculo de oração. Vou parar de ir na consagração, como a irmã chamou aqui. Quantas irmãs que já perdeu o gosto de estar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque deixou o ouvido se elevar por palavras. Mas hoje o Senhor está convidando você abrir o seu ouvido para Ele, fazer a vontade dEle, somente fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E eu convido você a se colocar em pé. Aleluia. Eu quero convidar você para orar comigo. Você que, quem sabe, está como um Bartimeu nessa tarde, eu quero convidar você a vir à frente. E eu quero orar com você. Quero clamar pela tua causa, pela tua casa. Aleluia. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Soberano Deus e Pai,
Senhor, diante da tua presença, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. Senhor, a palavra desta tarde, Pai, falou para nós sobre nós ser um Bartimeu insistente, um Bartimeu perseverante, um Bartimeu que não deixa se levar, Senhor, por aquilo que os outros acham ou deixam de achar. Mas nesta tarde o Senhor está falando para nós sermos mulheres que adoram, mulheres perseverantes, mulheres que a todo momento estão dizendo: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou largar de fazer o que eu faço. E hoje eu venho pedir, dar sabedoria para elas, daquilo que elas precisam, força, graça, entendimento, que elas venham sair daqui renovadas, que elas venham sair daqui edificadas nesta tarde, Senhor, porque eu creio que a tua palavra falou em corações desta tarde. Eu creio que a palavra falou com aquela mulher que, quem sabe, se encontra cansada, se encontra desanimada, mas nesta tarde tem algo novo chegando. Ah, Senhor, faz, Pai querido, o teu agir, o teu operar. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a